Graça e paz, queridos. Eu sou o pregador Manassés. Tenho um recado da parte de Deus para o Brasil. É algo importante. Eu vou contar um pouquinho de história. Eu vou fazer a base para você entender o que Deus está fazendo, o que está acontecendo e o que Deus vai fazer diante do que está acontecendo no nosso país, na nossa nação. Em primeiro lugar, eu não sou profeta, sou apenas um humilde servo do Senhor, tá? E que tem algo de Deus para falar. Então, eu estou gravando esse vídeo e eu peço humildemente que você compartilhe. Compartilhe o máximo isso daqui, tá bom? Se você quiser resumir e compartilhar, se você quiser baixar o vídeo e compartilhar, se você quiser cortar pedaços dele e compartilhar as partes mais importantes, faça isso. Faça isso. É muito importante que o máximo de pessoas veja, escute o que Deus ele tem a dizer. O que Deus ele tem a dizer para o seu povo no Brasil, tá? Eu quero louvar a Deus, eu quero exaltar e bendizer o nome do Senhor, porque me fez saber e entender a vontade dele para esse tempo. O Senhor iluminou o meu caminho, aplanou os montes na minha frente, tirou as barreiras para que eu pudesse enxergar, firmou os meus pés e agora eu sei. Eu sei o que Deus quer para nós nesse tempo e eu agradeço a Deus por isso. Eu acho até estranho Deus me passar isso e me pedir para falar isso para as pessoas, uma vez que o nosso canal é muito pequeno, meu alcance é muito baixo. Mas amém. Seja como o Senhor quer. Eu também sei pela palavra de Deus que o Senhor usa os pequenos também. Não é verdade? Queridos, vamos falar do que está acontecendo e falar do que Deus está fazendo e o que Deus ainda vai fazer. Então, o que está acontecendo? Bom, há anos atrás, Deus enviou um avivamento lá na América, na Rua Azusa, Estados Unidos. E desse avivamento que Deus mandou lá, veio uma onda, para cá, reverberou. O resultado dele chegou aqui no Brasil. 2 missionários foram enviados para cá. E então, a extensão desse avivamento alcançou o Brasil. E de lá para cá, desde que isso aconteceu, muita gente foi salva, muita gente foi chamada, muita gente foi liberta, foi impactada, cheia da presença do Espírito Santo, muitas igrejas foram abertas, o evangelho correu por essa nação livremente. E o fogo do Espírito Santo esteve aceso e fortemente por muitos anos. Com o passar dos anos, foi enfraquecendo esse fogo, e ele esteve forte, em evidência, pelo menos até o início do século XXI. Até o início do século XXI. Ano 2000, 2001, 2005, por ali, ainda tinha esse fogo com uma força muito boa. Mas de lá para cá começou a esfriar. Uma frieza espiritual tomou conta de toda a nação brasileira. Parece que uma frieza soprou pela nossa nação, pelo nosso Brasil, e isso só tem aumentado a cada dia. Você já reparou que hoje nós temos muito mais facilidade de alcançar as pessoas, principalmente pela internet, mas, por incrível que pareça, não estamos vendo aquelas multidões de pessoas se convertendo, como acontecia antigamente nesse país, nessa nação. Acontecia, não estamos vendo isso hoje. Você já reparou que hoje a profundidade bíblica dos pregadores é muito forte? E a técnica, a oratória, a dicção, é tudo muito perfeito. E por incrível que pareça, isso não causa um impacto de maneira que as pessoas vêm correndo aos pés do Senhor Jesus. Parece que não está surtindo efeito. Amados, já não se vê mais línguas estranhas como antigamente. As línguas estranhas que são faladas hoje, elas são muito fracas perto daquelas que falavam antigamente. E eu dou graças a Deus que na minha infância eu peguei esse tempo. As pessoas falavam em línguas e a gente tremia, parecia trovão. Não falava o tempo todo, não, mas quando falava, parecia um trovão, irmão.
A gente tremia, sentia o corpo todo tremer. E não é porque a voz da pessoa era rouca, era nada disso, nada disso. Unção, poder de Deus. Agora as línguas estranhas de hoje são tão fracas que não dá nem graça escutar. Não que esse seja o objetivo. Mas eu estou falando de uma mudança, né, dos anos 80, os anos 90 para cá. Um esfriamento, uma frieza espiritual. Já não se vê mais batismo com o Espírito Santo na mesma frequência que antigamente. Já não se vê mais crentes cheios do poder de Deus, dando choque, transbordando de unção. Você já teve essa experiência de tomar um choque espiritual, um choque de poder, de unção, porque tocou em alguém que estava cheio? Você já teve essa experiência de você não está sentindo lá grande coisa, você está no culto, mas tem alguém que está sentindo a presença de Deus fortemente. E você toca na pessoa e você sente também e começa a dar glória e começa... Você já teve isso? Pois é. Eu acho que a maioria, aonde essa mensagem vai chegar, nunca teve isso. Porque parece que não existe mais hoje, não acontece mais. Uma frieza espiritual muito grande. As curas, a cura divina, que era tão comum, tão comum, tão comum, parece que desapareceu. Os milagres se esconderam. Amados, o Espírito do Senhor está triste. Está triste. Ele está entristecido. Qualquer um que tem intimidade com Deus vai perceber isso. Falando a nível Brasil, falando da nossa nação inteira, o Espírito Santo está triste. E como se não bastasse, a incredulidade dos nossos dias é tão grande que hoje tem muita gente fazendo piada com o movimento pentecostal e acham isso normal e comum. Mas sabe por que fazem piada? É porque eles nunca sentiram isso de verdade. Então, na cabeça deles, é meninice, é gente querendo aparecer, é emoção à flor da pele, né? Nunca sentiram, nunca tiveram experiência nenhuma com Deus, por isso que não levam a sério, não respeitam. E eles pensam que aqueles que pulam em rodas são todos carnais, meninos, estão querendo aparecer, chamar atenção. Pode até ser, eu concordo. Pode até ser que hoje o movimento, em grande parte, seja fingimento e emoção mesmo. Pessoas tentando manter viva uma coisa que já esfriou. Porque há uma frieza espiritual muito grande nos dias de hoje. E os crentes que são sinceros na presença de Deus, aqueles que antigamente pulavam, e se ele tem um temor e uma sinceridade, hoje ele não pula mais. Hoje não pula mais, porque ele sabe que Deus parece que está mais distante. Por causa dessa frieza. Porque quando ele pulava, ele dava lugar na presença do Senhor antigamente, ele fazia isso porque tinha um mover de Deus verdadeiramente. Aquilo que hoje não tem mais, antigamente tinha. Tá? Houve um tempo, amados, houve um tempo que as pessoas que davam lugar eram realmente cheias da glória e da presença do Senhor. Não dava lugar por emoção. A coisa mais comum e normal na minha infância, que eu nem achava estranho mais, era um vizinho, meu filho está com febre, vem orar por ele. Ou seja, a primeira pessoa que alguém, quando tinha uma pessoa doente em casa, procurava era um cristão, era um crente, era alguém da bleia, da assembleia mesmo. Então, ou da Deus é amor. Vem orar pelo meu filho, ora pelo meu pai, ora por não sei quem está doente. Não era farmácia. Era um crente, uma oração. Tá? Quando algum bêbado chegava em casa quebrando tudo, endemoniado, era um crente que se chamava para orar, e não o SAMU ou qualquer outra coisa. Entendeu? A coisa mais comum e normal era isso. Agora, essa frieza espiritual que existe hoje é resultado de muitas coisas. Vamos falar do que está acontecendo. Por que tem uma frieza espiritual hoje? Tem muitas variáveis que levam à frieza espiritual, mas uma delas é a busca desenfreada por riqueza. Parece que um espírito de avareza soprou no Brasil, soprou nessa nação, e de repente a corrida pelo ouro começou de novo. Todos querem ser ricos, todos querem prosperar. Nunca se viu tanta promessa de riqueza no Brasil como nesses últimos anos. Nunca se investiu tanto para enriquecer
contrata especialista para te orientar, contrata coach para te ajudar a chegar no sucesso. Nunca se falou tanto de prosperidade. E é justamente essa busca desenfreada por riqueza, claro, tem vários outros fatores, mas esse é um dos principais. Essa busca desenfreada por riqueza afastou muito crente da comunhão com o Senhor. Eu não estou dizendo que eles desviaram, não estou falando de gente desviada, não. Não estou falando de gente que abandonou a igreja, abandonou Jesus. Não. Estou falando de crente que ainda está na igreja, que ainda está com Cristo, que ainda crê no Senhor Jesus, né? Só que está buscando riqueza como prioridade na sua vida. E isso colocou Deus em segundo, terceiro, quarto, quinto lugar no seu coração. Nós sabemos que o trabalho é fundamental, mas parece que existe uma fome infinita por dinheiro, né, que a avareza produz, e muitos só trabalham e nada mais. Igreja? Nada. Deus? Nada. Oração? Nada. Jejum? Muito menos. Tem gente até falando contra o jejum. Já vi gente falando, não precisa jejuar. Não precisa. Jesus já fez o sacrifício por nós. Você não precisa ficar se sacrificando. Olha que loucura! Algo que sempre foi o segredo da unção e da graça e da presença de Deus entre os pentecostais é o jejum, somado à oração. Esse sempre foi o segredo de quem busca o Senhor e é cheio da glória de Deus. Aí hoje estão dizendo que não é sacrifício de tolo, sei o que lá, né? Triste, irmão, triste. Tá? As pessoas estão aí, né? Entraram em um ciclo vicioso sem fim em busca de sonhos e utopias e deixaram Deus de lado, a palavra de lado, a Bíblia de lado. Tá? E muitos crentes hoje correm de demônios, aquilo que era tão fácil, tão simples expulsar. Tá? Mas não somente isso, não sei se você já percebeu, mas os demônios já não precisam mais se manifestar hoje. Não precisa não. Eles estão bem à vontade. Para quem não sabe, demônio, na maioria das vezes que se manifesta, é porque ele está incomodado com a presença de um crente. Demônio, na maioria das vezes que se manifesta, é porque está incomodado com a presença de um cristão, porque é um cristão cheio de Deus. Ou então ele está incomodado com o trabalho que a igreja está fazendo, quantas almas a igreja está salvando, quanta gente a igreja está alcançando. Então eles começam a se manifestar. Você não vê na Bíblia o quanto de demônios se manifestava quando Jesus chegava? Ué, se Jesus chega junto comigo, se Jesus chega junto com a igreja, chega junto com o cristão ali, cheio de Deus, demônio, mas hoje demônio tá de boa. Tá de boa, a gente já nem vê mais isso. E quando vê em algum lugar, em alguma igreja expulsando demônio, aí fala, nossa, isso é coisa estranha, é coisa esquisita, que doutrina é essa? A gente fica igual os fariseus, né? Que doutrina é essa de ficar expulsando o demônio? Já virou anormal. Já virou, né? Ou seja, antigamente era tanto demônio se manifestando para lá e para cá, entendeu? Que parecia que o inferno estava aberto na terra, mas na verdade era a igreja do Senhor abalando o inferno. Agora hoje, tudo isso está virando lenda, se perdeu na história e a nova geração está crescendo sem poder de Deus. E enquanto alguns choram por um avivamento, porque sabem o que é isso, viveram isso anos atrás, outros se apegam ao conhecimento bíblico. Agora, tem muita gente hoje, amados, por causa dessa frieza espiritual, chorando, buscando, pedindo a Deus um batismo com o Espírito Santo, falar em línguas, que é algo assim que está tão desaparecido, tão escasso, que muita gente simplesmente desistiu de buscar e prefere agora acreditar que não existe, que eu posso ser batizado sem falar em línguas, que não tem problema não. Para quê? Para poder dizer que foi batizado. Não, eu não falo em línguas, mas eu sou batizado com o Espírito Santo, tá bom? Tá ok? Eu tô no time aí dos batizados. Oh, meu Deus do céu. Meu filho, tá difícil o batismo com o Espírito Santo porque tem uma frieza espiritual muito grande no Brasil inteiro. E tem muita gente que, por mais que busca, não consegue receber. Tem gente que está buscando a graça, que está buscando a ousadia. Tem crente por aí que está buscando o poder de Deus, presença de Deus, e não consegue obter. Parece que o Senhor virou o rosto, parece que o Espírito Santo se mudou.
Eu sei. Tomara a Deus que alguém que é dos antigos, que tem uma experiência com o Senhor, veja essa palavra, essa mensagem e confirme isso. Antigamente era mais fácil ou mais difícil buscar a presença de Deus? Confirma aí, comenta aí. Eu tenho certeza, vai dizer, era mais fácil. Era mais fácil. Hoje é uma dificuldade, é uma luta por causa dessa frieza. E muitas heresias têm se levantado. A frieza é tão grande que tem até pentecostal mudando de lado, virando calvinista, virando cessacionista, deixando de crer nos dons espirituais, deixando de crer na cura divina. Complicado. E tem muita gente que está cega e que não está percebendo que tem uma frieza aí em nosso meio, no Brasil todo, e está se comportando como se isso fosse normal. Não, isso é normal na igreja, isso é normal, essa frieza aí, isso é tranquilo. Mas o que Deus vai fazer? Vamos falar do que Deus vai fazer, do que Deus está fazendo e do que Ele vai falar. O que Deus está fazendo? Amados, o que Deus está fazendo? Existe um remanescente de pentecostais que sabem muito bem que nós estamos vivendo um tempo de frieza, sim. Tá? Sim. E esses pentecostais, esse remanescente do Senhor, eles sentem isso no coração também. De repente, o que eu estou falando aqui é tudo o que você queria falar, o que você já estava entendendo mais ou menos, mas não sabia explicar. E agora está iluminando sua mente. Tá? Irmãos, a igreja nunca usou tanta estratégia para alcançar as almas. Hoje em dia, o marketing da igreja é fortíssimo, é poderoso, evangelizando de tudo quanto é forma. E por incrível que pareça, a gente não vê conversão em massa. Que engraçado, antigamente a igreja evangelizava fazendo uma cruzada aqui, chamando nas casas e etc, etc, de uma forma tão pacata e tão antiquada, tão antiga, né? Sem tecnologia, e mesmo assim cidades se convertiam, bairros inteiros se entregavam ao Senhor Jesus. Mas hoje, com toda essa tecnologia, nada. A gente evangeliza, faz cruzada, faz um monte de evento. E quem é que vem no evento? Os crentes. Cadê os ímpios? Cadê os incrédulos? Cadê aqueles que precisam ser salvos? Não vem. A gente só consegue encher a igreja de crente, de quem já é, de quem já está. Complicado. Estamos vivendo um tempo de escassez espiritual, escassez dos dons espirituais, do batismo com o Espírito Santo. Tá? Ainda que algumas coisas aconteçam aqui e ali, quando acontece é tão raro que as pessoas postam na internet. E a incredulidade é tão grande que quem assiste não acredita. É montagem, é charlatanismo, é falso profeta, é fingimento, é não sei o que, é lavagem cerebral, é meninice. Pois é. O tempo em que estamos vivendo, amados. As pessoas estão tão incrédulas que já não acreditam mais em nada. A falta de visão e sabedoria do povo é tão grande que até uma montagem de vídeo consegue enganar. E por mais que as pessoas tenham nas suas mãos a mais alta tecnologia, na palma das mãos, ainda assim elas são facilmente enganadas por qualquer coisa que surge. Muita gente já não é mais guiada pelo Espírito Santo. Agora eles são guiados pela razão, pela filosofia, ou até mesmo pelo marketing. Muita gente não é mais guiada. Não, vamos convidar um pregador. Deus, quem que eu convido? Não pergunta para Deus, não. Ele vê quem é que está mais em evidência, quem é que faz o melhor marketing e convida aquele. É o que está acontecendo hoje. Né? Cadê aquele negócio de eu estou sentindo de Deus dar oportunidade para aquele irmão? Cadê isso? Sumiu, desapareceu, já era. Tá? Então, eis o que está acontecendo e o que o Senhor está fazendo. O que o Senhor está fazendo, amados? O Senhor está preparando o Brasil para um avivamento que Ele há de enviar. O Senhor está preparando o Brasil para um avivamento. E como é que Deus está preparando a nossa nação? Ele está preparando essa nação através da escola de Deus. O que é a escola de Deus? É o deserto. É o deserto. Tem muita gente que na busca, na corrida pelo ouro, melhorou, prosperou, enriqueceu e agora está perdendo tudo. Deus está tirando tudo para você voltar a aprender, a depender dele. Deus está tirando tudo de alguns, não por uma questão de que você tem que aprender a depender de Deus, mas porque Ele quer que você busque como nunca antes buscou ao Senhor, preparando
né, pilares, pessoas chaves para um avivamento que ele vai mandar nessa nação. Não é avivamento que vem de outro país para cá. É avivamento que começa aqui e daqui vai sair para fora. Daqui vai sair para outras nações. Então, através do deserto, da luta, da dificuldade, da escassez, da economia fraca. Porque se você prestar atenção, a economia do nosso país vem piorando muito antes da pandemia. Desde o governo Lula e Dilma. Lembra que quebrou de tal maneira, a Dilma sofreu impeachment, tiraram ela do poder e tal, e mesmo assim não melhorou nada, só foi piorando cada vez mais até hoje. E agora veio a pandemia, acabou com tudo de vez. Deus está, através disso, levando muita gente para orações profundas, para uma busca intensa, preparando a base para um avivamento. Mas não somente isso. O que mais Deus está fazendo? Deus está espalhando a sua palavra. Deus está ensinando muita gente. É um tempo de aprendizado da palavra. É um tempo de aprendizado bíblico. Olhe ao seu redor e veja, nunca antes no Brasil, estou falando do Brasil, nunca antes no Brasil os mestres estiveram em evidência. Aqui no Brasil, não. Aqui é só os pentecostais para encher o ginásio, para encher a escola, para encher a igreja, para encher o salão, tem que mandar um pregador do fogo. Entendeu? Na verdade, antes mesmo disso era cantor, né? Tem que mandar um cantor muito famoso, senão não enche. Depois um pregador de muito fogo, senão não enche. Hoje Deus está levantando os mestres na palavra de uma tal maneira que está enchendo pela palavra. Entendeu? Pela palavra. O do fogo está esvaziando, mas aquele que é só palavra está enchendo. Deus tem levantado grandes vozes na palavra nessa nação. É impressionante o que Deus está fazendo. Porque esse tempo de deserto, é no deserto que Moisés escreve a lei e passa para o povo. É nesse tempo de deserto que Deus vai doutrinando o povo, Deus vai ensinando, Deus vai, come Bíblia, come a palavra. Deus está levantando. Não é à toa que grandes mestres, como por exemplo Luciano Subirá, está rodando o Brasil aí fazendo conferências de estudo bíblico. Deus tem colocado uma fome de Bíblia, uma sede, uma fome de Bíblia, de conhecimento, de sabedoria em muita gente para usar depois esse povo quando o avivamento chegar. Deus tem colocado, então, uma busca, né, entre os fiéis do Senhor, entre os remanescentes de Deus, aqueles que têm temor no coração, porque os olhos do Senhor procuram os fiéis da terra, uma busca muito grande por teologia, e isso é bom, por estudo, por palavra. Igrejas estão fechando pela falta de palavra. Isso tem acontecido no Brasil. Não tem palavra aqui. Deus destacou grandes mestres através da internet mesmo, né? As pessoas não buscam mais o pregador do fogo. Elas querem o mestre. Tá? O mestre. Até o pastor saiu de cena. Ser pastor hoje é mesma coisa que nada. Ninguém mais respeita pastor, não. O que o povo quer é o mestre. Quem tem palavra. É isso que Deus está destacando. Deus levantou homens e mulheres com palavra. E vai levantar ainda outros e vai destacar, porque Deus vai espalhar a palavra, ele vai formar uma base para depois mandar um grande avivamento, porque esses que Deus está preparando na palavra vão cuidar das almas quando o avivamento chegar. E quem não estiver se preparando na palavra, logo vai ser substituído por alguém que está preparado. Quem está aí, está lá, fazendo a obra de Deus, fazendo qualquer coisa, e você não está estudando, meu filho, você não está se preparando, tomando por base a palavra de Deus na sua vida, vai entrar outro no seu lugar que estudou a Bíblia, viu? Vai entrar outro no seu lugar, porque esse avivamento que Deus vai mandar não vai tirar de cena a palavra do Senhor, pelo contrário, vai colocá-la em evidência. Até ateu Deus vai salvar nesse avivamento. Deus vai salvar gente importante, gente do mundo que tem conhecimento, e eles vão vir cheio de fome e sede, com perguntas difíceis. Então Deus está preparando desde já aqueles dentre o seu povo que vão liderar ministérios, que vão liderar, né, e que vão servir ali de canal de bênção, de tirar dúvidas, de orientação através da palavra de Deus. Tá? Então, Deus está se aproveitando desse momento de escassez espiritual.
Os sinceros estão buscando fervorosamente e isso só vai aumentar. Eles vão buscar cada vez mais o Senhor. Os cristãos sinceros jamais vão abandonar o Senhor e jamais vão desistir de buscar. Eles vão buscar até conseguir a unção do alto que um dia eles sentiram, que um dia eles tiveram quando o fogo estava aceso. Eles vão buscar até acender a chama de novo. E enquanto isso, Deus está preparando um monte de gente. Deus está moldando. Deus está moldando um monte de gente, formando uma base, e Ele vai enviar um avivamento nessa nação. Vai vir poder, vai vir fogo, glória, unção, palavra em evidência. Em evidência. Olha ao seu redor. Deus está levantando um monte de mestres, colocando eles na frente, e todo mundo seguindo e buscando e aprendendo. Ei, se posicione na presença do Senhor, diga: Senhor, eis-me aqui, conta comigo para esse avivamento, eu quero ser um dos que vai ajudar, dos que vai ganhar almas, dos que vai ensinar essas almas, que vai discipular essas almas. Ei, se prepare. Se prepare, tem muita gente que está estudando teologia e nem sabe direito por que está estudando, mas está lá, porque no seu coração ele sente esse impulso. Não, eu sinto que Deus está me movendo aqui e Deus ele quer que eu estude isso. Para quê? Não sei. Eu estou numa igreja, no ministério que ninguém conta comigo, não tem chance nenhuma de eu ser um pastor, um pregador, uma pregadora. Tá? Deus está tocando muitas mulheres, o coração de muitas mulheres e levando elas para a palavra, para o estudo, para a leitura. Isso daí é uma preparação, serva do Senhor, uma preparação. Porque Deus vai mandar um avivamento nessa nação. Muita gente vai ser salva e vai buscar o quê? Palavra, sabedoria, resposta para as suas indagações. Da resposta, porque o inimigo ele tem tragado muitas vidas através das dúvidas, através da confusão, e Deus nesse avivamento, ele vai salvar, por exemplo, muitos homossexuais, e essas pessoas vão vir querendo resposta para os seus sentimentos homoafetivos, elas vão vir querendo resposta, perguntas difíceis mesmo. Então Deus está aproveitando esse tempo de frieza espiritual, de incredulidade, e está trabalhando em secreto, está trabalhando no oculto ali, preparando os seus, formando uma base. Ele vai mandar um avivamento fortíssimo no Brasil, e do Brasil vai se espalhar para outras nações. Aleluia! Então, por favor, essa é a palavra do Senhor, tá? Até aqui. Então eu peço a você, compartilhe isso com todo pastor que você conhece. Compartilhe isso com todo crente de oração que você conhece. Compartilhe em tudo quanto é lugar, para que todos recebam essa orientação, essa direção de Deus e saibam no que Deus está trabalhando e o que Ele vai fazer. Tem um avivamento chegando. E quanto mais rápido nós nos prepararmos, mais rápido esse avivamento virá ao nosso país, à nossa nação. Amém? Que Deus te abençoe.